Olá, paz e saúde para você e toda a sua família. Eu sou o pastor Gilmar e esse é o devocional comunitário no livro de Atos dos Apóstolos, uma iniciativa da equipe de missões da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada em Belo Horizonte. E você também pode acompanhar o nosso trabalho pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar. Vamos aprender juntos sobre a palavra de Deus? Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. O texto de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do versículo 35 ao versículo 40. Uma igreja missional é uma igreja que vive missões. Ela faz a experiência da justiça e da libertação de Deus no seu dia a dia. Paulo e Silas, quando estavam presos, tiveram a oportunidade de saírem da prisão, mas preocuparam-se muito mais com o carcereiro, e foi exatamente neste momento que estes homens, cheios do Espírito Santo de Deus, foram também instrumentos de Deus para promover a salvação e a libertação na vida daquela pessoa e de todos os seus familiares. Mas ainda havia algo a ser feito. No outro dia, os preletores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. E o carcereiro comunicou isto a Paulo, mas Paulo sabia muito bem que a sua luta não era apenas por sua libertação, mas para que a justiça fosse feita. Dessa forma, ele não resolveria apenas o seu problema, mas também o problema de muitas outras pessoas que sem voz estavam presas, foram julgadas de forma injusta por um sistema que valorizava apenas alguns em relação a outros. Paulo resolve exercer a sua cidadania. O exercício da cidadania, a luta pelo direito, pela igualdade, pela paz, pela justiça, também fazem parte do cumprimento da missão da igreja. Aqui Paulo está provocando as autoridades da cidade a reverem o seu posicionamento. E é nesse momento que eles também estão colaborando para um bem-estar social, que não afeta apenas a igreja, mas afeta todas as outras pessoas da sociedade. O nosso papel é ser sal e luz, não apenas nas coisas relacionadas à vida da igreja. Ser sal e ser luz é também fazer-se voz das pessoas que não têm força para gritar, para pedir ajuda, para pedir socorro. Provérbios, capítulo 21, o versículo 3, diz: fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Temos um compromisso com a justiça, temos também um compromisso com a cidadania. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Justiça é algo que devemos praticar. 1 João, capítulo 2, no versículo 29, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aparentemente, a atitude de Paulo de fazer cumprir os seus direitos não era algo que estivesse relacionado com a teologia, com a espiritualidade ou com a vida da igreja, mas era apenas aparentemente. E Paulo, cheio do Espírito, pôde viver aquilo que ele pregava. Romanos 6, versículo 18, e, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E a luta pela justiça tem os seus efeitos práticos
na vida de todas as pessoas. Isaías, capítulo 32, versículo 17, diz o seguinte: E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Uma paz que não afeta apenas as pessoas que estão dentro de uma igreja ou têm alguma perspectiva religiosa, mas uma paz que afeta crianças, inocentes, jovens, mulheres, muitas vezes pessoas vítimas de violência, pessoas idosas, pessoas que não têm força. Uma paz que muda a sociedade, que traz equilíbrio, que traz justiça. O comprometimento com a cidadania e a luta pela justiça tem a ver com o reino de Deus. Afinal, é o próprio Paulo que vai dizer em Romanos, capítulo 14, no versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O que Paulo fez não foi expulsar um demônio e nem ministrar a cura sobre a vida de uma pessoa, mas foi exercer o papel profético da igreja na luta contra a injustiça, de qualquer maneira que ela se manifesta na vida das pessoas. A busca do equilíbrio é fundamental para a igreja. Paulo e Silas, cheios do Espírito Santo, cantavam e oravam, e da mesma maneira, cheios do Espírito Santo, lutam pelo cumprimento do direito e pelo exercício da justiça. Era isso que Teófilo deveria saber. É isso que nós precisamos prestar atenção, porque não podemos nos calar contra a injustiça. Pode ser que não nos afete, mas vão afetar outras pessoas que são igualmente imagem e semelhança de Deus. Deus abençoe você e abençoe toda a sua família. Que o infinito amor de Deus nosso Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações profundas do Espírito Santo repousem sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Ajudem-nos a divulgar este trabalho. 3 Renovada BH, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Uma família comprometida a ajudar. Acompanhem nossas lives, nossos estudos bíblicos, nossas pregações, enfim, o nosso trabalho. Queremos ser bênção para você, queremos ser bênção para sua família, queremos ser bênção para as pessoas que você ama. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar.